Professora Rose? Sônia. Sônia. Hoje é 5 de novembro do ano 2008, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos. Quem está falando aqui é a historiadora Sônia Maria de Freitas e o historiador Roberto Tavares. Então, para a gente começar, eu queria que você dissesse o seu nome, quando e onde nasceu. Bom, meu nome é Adelino Pedro Rodrigues, nasci em Santos, mais precisamente no Macuco, em 20 de fevereiro de 46. Sou jornalista. Então, fala um pouco da sua origem, dos seus pais. Bom, minha origem é uma coisa muito simples. Meu pai era estivador aqui em Santos, né? Ele veio para cá em 1939. Inicialmente ele teve uma vida toda no Morro da Nova Sintra, porque o fato de ele ser oriundo da Ilha da Madeira dava a ele uma característica que eu chamaria de inusitada, porque os ilhéus é que detinham o conhecimento para trabalhar em costas de morro. E ele então veio para o Morro da Nova Sintra, porque já tinha um irmão dele aqui, um tio meu, que era irmão dele aqui, morando no Morro da Nova Sintra. E aí foi... Qual é o nome do seu pai? José Pedro. Ele veio... Ele não deu oportunidade de eu falar para ele isso, porque ele faleceu antes. Ele manteve uma coisa dele como segredo, porque ele veio fugido, na verdade, de Portugal por causa do problema político que ele criou lá. Que criaram para ele. Ele era contra o Salazar, ele manifestava isso publicamente, e aí a polícia do Salazar prendeu ele. Ele ficou 6 meses preso, incomunicável, conseguiu fugir da prisão, e aí depois conseguiu fugir também da Ilha da Madeira. Mas com isso ele deixou minha mãe e o meu irmão lá, que tinha 9 meses na época. Então ele veio vindo para cá, ele deu um jeito, trouxe minha mãe para cá com o meu irmão, e começou a vida como muito mais no comércio, né? Ele teve bar, teve açougue, antes de se tornar estivador. E mesmo depois, mesmo na estiva, ele tinha alguma atividade no comércio. Mas o José Pedro nasceu na Ilha da Madeira? Na Ilha da Madeira, isso, 1907. Minha mãe em 1912. E o meu irmão nasceu lá em 1939, foi o ano que ele veio para cá. Ele veio casado para cá? Ele veio casado para cá, mas esse casado você pode colocar entre aspas, que eu tentei a dupla cidadania, e foi uma confusão, porque como ele veio fugido, e esse fugido eu coloco sempre entre aspas, porque eu tive muito orgulho quando eu soube da história dele, né, de ter posição política contra o ditador. Isso é uma coisa que a mim me orgulha como filho. E aí, você perguntou da data. De que data foi que você perguntou? Que ele veio? Não, 39. Né? E o que ele fazia lá? Nada, problema de casamento. Então, não tinha como ele... A certidão de casamento dele foi uma coisa complicada, porque ele mudou o nome para ir embora, para fugir daqui. Mudou ele, mudou minha mãe, e aí ficamos todo mundo com o nome errado. Quer dizer, eu tenho Pedro Rodrigues no nome, meu irmão também, mas ele que tinha, e minha mãe que tinha Pedro e Rodrigues, tiveram que alterar para poder fugir de lá. Né? Então, repare a confusão de documentos. Até hoje eu não consegui tirar a dupla cidadania por causa desse problema. Se bem que agora eu já consegui a certidão da Ilha da Madeira, que foi uma coisa muito difícil, já está bem encaminhado. Mas revela uma história de vida que eu gosto de falar nisso, porque eu tenho muito orgulho dos meus pais, né? Sobretudo do meu pai dessa vida. Então, em princípio, ele trabalhava com... que ele chamava lá, ele dizia que trabalhava no mato, porque ele matava muita criação. Tudo quanto era bicho, era ele que sabia matar. Tanto que aqui no Brasil ele chegou a criar porco, e ele mesmo matava, porque ele era mais ou menos o especialista lá de matar animal. Tanto que ele brincava com as pessoas e apostava, quando matava o porco, que a ponta da faca ia estar no coração do porco quando abrisse, né? E era verdade. Meu pai era uma pessoa muito rude, né? Assim, do ponto de vista da atividade diária dele. Aliás, a Ilha da Madeira é uma região... Imagina uma Ilha da Madeira em 1939, com a política daquele jeito, como é que não era? Então, eu não diria que era muito atrasado, eu diria que ele vivia a realidade dele lá na época, né? E era essa a realidade dele. Analfabeto, né? Não podia ser diferente. Mas, enfim, aqui ele
eu digo sempre que ele foi muito bem sucedido, porque ele não ficou rico aqui no Brasil. Meu pai morreu, tinha um chalé lá no bairro do Macuco. Esse foi o patrimônio que ele deixou para minha mãe quando morreu. Uma pessoa muito correta, muito digna. Trabalhou na Estiva numa época que muita gente, a gente sabia que quando quebrava caixote de mercadoria, sempre alguém levava alguma coisa para casa. Nunca se viu nada em casa que ele tivesse levado do cais, né? Em tantos anos trabalhando num serviço como esse. Enfim, ele só deixou orgulho. Eu gosto de falar dele com muita satisfação, que ele era muito festeiro, muito alegre, muito brincalhão. Queria entender por que os madeirenses foram para o morro, foram morar no morro? Por causa dessa, porque lá na Ilha da Madeira é uma região super montanhosa. E o grande trabalho lá é segurar as encostas, né? Então, isso é feito com tela, é feito com bambu. E ele tinha a especialidade de trabalhar com pedras, de fazer esses encostas de pedra. Então, você vai no morro, aqui você observa várias encostas cheias de pedras colocadas com a mão. Percebe-se facilmente isso, de que dizem é o melhor tipo de encostas, para que não desabe. Então, essa era a especialidade dele, tanto que ele veio trabalhar aqui nisso, né? E você passou uma parte da sua vida morando lá no morro? Eu? Não. Quando eu nasci, ele já morava no Macuco. Ele já tinha o chalé. Aliás, é um chalé que é até um dado interessante, que ele sempre dizia pra gente, ó, anda direito na vida, porque eu comprei esse chalé aqui e não conseguia dormir enquanto não acabava de pagar. Porque ele comprou um chalé, Rafael Rodrigues 641, lá no finzão do Macuco, a gente chama de fundão. Ele comprou na palavra, e não tinha um documento da compra do chalé. E ele se incomodava, né, enquanto não terminasse de pagar, que tinha aquele compromisso, aquela coisa com ele, na questão da honra, né, do caráter das pessoas. E ele dizia isso sempre, que sofreu muito para pagar aquele que era um chalezinho, era uma coisa. Depois, com o tempo, ele deu uma ajeitadinha no fundo, mas ele está até hoje lá, metade da metade do terreno para frente, continua o chalé. O fundo, que é de alvenaria, foi meu pai já que fez. Mas a frente, a característica original, que aliás eu acho que devia ser até tombado, porque está até com a placa antiga, aquelas placas, até a numeração das casas antigas era diferente. Era uma placa, mas era diferente a letra, né, o tipo de letra. Então é isso, quer dizer, ele deu muitos motivos para andar direito, para a gente andar direito, tanto eu quanto o meu irmão. E você frequentava as festas lá no morro? Mesmo tendo mudado, já teu pai tendo mudado? Pois é, eu lembro de algumas coisas de criança. De festa eu não me lembro muito. Como não me lembro muito, por exemplo, ele me levava para comício na Praça da República. Eu me lembro, menino, de ter assistido Jânio Quadros falar na Praça da República, porque as pessoas iam dos bairros, pegavam o bonde e iam para assistir comício. Imagina, não tem mais isso, né? Acabou. Então, repare qual era. Então, as festas é mais ou menos igual. Eu me lembro de uma festa no Centro Português, mas ainda muito menino, né? E ele reclamava um pouco aí da discriminação, porque o pessoal da ilha sempre se sentia um pouquinho discriminado com relação ao pessoal do continente. Não sei te explicar bem, mas tem uma coisa assim. E sua mãe fazia o bordado da madeira? Nossa, fazia. Minha mãe ela se alfabetizou cedo, e era uma raridade isso na Ilha da Madeira. Então ela tinha uma equipe de bordadeiras dela. Ela era responsável pelos bordados. Então, quando ela veio para cá, aquilo é uma festa, né, para ensinar as pessoas a fazer. Que, aliás, tem uma equipe no Morro do São Bento, aqui em Santos, que até a Gisela Cote já fez um livro sobre isso. Né? Bordadeira, nata. Mas é uma tradição que está se perdendo lá no Morro, né? Aqui, né? Porque tem poucas pessoas, mas parece que há uma preocupação agora em ensinar as pessoas mais jovens. Eu acho que eles vão conseguir isso. Tem um trabalho em cima disso, né? Eu queria entender um pouco. Seu pai veio fugido por causa de Salazar, e aqui ele militou, ele se engajou na militância? Acho que não tenho conhecimento de ter participado de política partidária, nada. Não sei se foi decepção. Morando numa terra... Não, ele participava das eleições de sindicato. No Sindicato da Estiva, eu me lembro dele falar, eu me lembro que ele participou, por exemplo, da construção do Hospital dos Estivadores, tem uma época que ele era contra, depois ele foi a favor, sei lá. Então ele tinha militância sindical, não política partidária. Com ele não existia, não. Não sei se foi fruto lá do que ele sofreu, ele era meio boca dura, meio assim como eu também. Meio...
Herdei um pouco essa coisa maluca e que mais? Meio inconsequente de ser do meu pai na política. E herdei, sim. Ele falava com você sobre política, militância? Não falou nada. Tudo isso que eu estou te contando, descobrimos praticamente quando ele morreu, porque ele não contou nunca nada, nem minha mãe deixou de contar. Tudo isso que eu estou te falando era segredo de família, ele não contou, ele não falou. E os amigos dele que estavam aqui tinham medo de contar porque ele era muito bravo. Então ele como que ameaçava as pessoas, alguém contar alguma coisa, sabe aquela coisa assim? Era o estilo dele, né? Então, talvez acho que por isso talvez ele não tenha participado de política partidária. Mas acho que sem saber, estava criando um em casa, que pior que ele, por um certo sentido, porque depois eu fiquei meio bicho, grilo na política, sempre no bom sentido, claro. Tanto que quando eu me elegi a primeira vez, ele ajudou na campanha. Ele saía, eu não me esqueço, ele saía com uma sacolinha de manhã cedo de casa, com os panfletos, para procurar os amigos dele. Antes de você começar a falar da política, eu queria que você falasse um pouco da sua formação, as escolas que frequentou. Então, eu estudei no externato. Minha mãe tinha uma coisa assim de querer que os filhos estudassem, mas não podia, porque não tinha dinheiro, né? Não havia como. Eu sei que no primário eu ainda consegui fazer no externato Afonso Pena. Depois fui para o Carmo, mas eu era muito metido a jogar bola. E, nossa, eu fugia da classe, eu era um aluno rebelde. Acabei me formando em jornalismo na Unisantos. A Unisantos é onde a gente faz o programa da TV hoje, depois eu falo. Em 1985. Mas como jornalista eu nunca exerci atividade propriamente dita. Claro que como vereador, isso me facilitou na execução de muitos trabalhos e tal, mas nunca trabalhei num jornal, coisa do tipo. O que te levou a se enveredar por esse caminho da política? Pois é, menina, nada. Sabe? Eu vou dizer por quê. Eu trabalhava numa construtora de São Paulo. Em 1981, eu ainda trabalhava lá. Aí tem uns malucos lá do Democrático Atlético Clube, é um clube que eu frequentava na Ponta da Praia, o Betão conhece o pessoal, que queria, porque queria lançar um candidato a vereador. E aí escolheram meu nome. Eu falei, vocês escolheram o nome errado, porque eu estou trabalhando em Santa Catarina, mas precisamente em Araranguá, que é na divisa do Rio Grande do Sul. Quer dizer, depois de Araranguá, que é Santa Catarina, tem Torres, já é Rio Grande do Sul. Olha onde eu estava. Eu estava lá, estava ganhando bem, sabe? Eu tinha uma passagem por semana de avião para vir aqui a Santos, para vir São Paulo, Santos. Enfim, tinha todas as condições para não sair de lá. E eu falei isso para os caras. Falei, você candidato a vereador, não sei nem onde que fica a Câmara. Pô. Isso em 81. Aí pressionaram, e como a empresa estava acabando o serviço lá em Aranaguá, ia ter que voltar de qualquer jeito, aí eu resolvi aceitar ser candidato a vereador em 1981, que a eleição seria em 82. E foi, né? Acabei sendo candidato, por obra e graça desses amigos, não são entre aspas, não, amigos mesmo, e acabamos sendo eleito, o quinto mais votado nessa eleição, 4.909 votos, em 1982. Mas pode ter certeza que eu nunca tive nenhum objetivo, sequer imaginava coisa do tipo. Mas como você explica ter tido tantos votos assim? Qual era o seu programa? Não, acho que também é novidade de ter... Aliás, não foi só eu, fomos vários novos candidatos eleitos. Eu fui candidato pelo PMDB, nós fizemos 11 vereadores. Uma Câmara de 19 na época. Então havia a sociedade estava meio que aborrecida com a ditadura, né? Então jogou muito pesado em cima da oposição e nós elegemos muita gente. E não foi só eu. Teve muita gente nova com bastante votos. Eu me lembro, o Edmur foi nessa leva, a própria Thelma foi candidata, embora não tenha sido PMDB. Quem mais? De novos, acho que o Silvino foi nessa, o Moacir de Oliveira, que, aliás, o Moacir de Oliveira é um nome ótimo para vocês trazerem aqui, porque participou ativamente do processo da autonomia. Enfim, foi um momento bom para a eleição de novos vereadores. Entraram muito, e eu acho que, eu sempre digo isso, não porque eu entrei, claro, mas a Câmara de Santos modificou todo o comportamento político a partir de 1982. Uns erros, uns acertos, mas modificou muito o universo da Câmara, que era uma coisa mais envelhecida,
do ponto de vista da idade mesmo, isso foi renovado, né? E criou uma Qual foi a campanha? Pois é, no dia, a primeira, de 82, foi a campanha de amigo mesmo, não tinha muito dinheiro, quer dizer, eu como joguei muita bola na vida, então tive muitos amigos no esporte, né? Eu joguei futebol na Várzea, joguei futebol no Democrático. Em 65, eu cheguei a treinar no que era o aspirante do Santos, imagina, e ninguém jogava naquele time, quanto mais no aspirante que eram os jovens em formação, né? E aí adquiri muita amizade no esporte. Eu acho que esse foi um fator que ajudou também. A própria faculdade ajudou muito. Né? Acho que foi isso, uma série de fatores, não foi um só, né? Uma série de fatores. Acaba distribuindo santinho na praia também? Né? Na praia, eu ia de bermuda, meia soquete, naquela tênis, na feira. Também, na praia a gente fazia caminhada. Bom, isso é até hoje. Tem que fazer, né? Não vai fazer. Só que hoje isso ficou uma coisa muito, não diria para rico, diria para quem tem dinheiro, né? Porque o gasto é excessivo, né? Você faz as comparações entre uma campanha e outra, é muito complicado, né? Assim, hoje enfrenta muito o poder econômico. E aí não é fácil, muito difícil. Por que a campanha se tornou tão cara? É o peso que os meios de comunicação adquiriram nesse processo? Como é que eu vou te dizer, Credo? Eu não sei. O motivo por exemplo, material não é o problema, que não é o fato de material ter tido acréscimo de preço que levou as pessoas a gastarem mais, não é isso. Eu acho que é a busca mesmo do poder e que... Eu diria que para muita gente tem que gastar mesmo, que precisa... Não pode sair de lá, entendeu? Tem que manter lá o seu status quo, tem que manter o que foi feito ao longo do tempo, e aí é dinheiro, né? É a vaidade de muitos também, que para se eleger, a gente costuma dizer, vende até a mãe. Então, mas há os que hoje se tem preocupam. assessor pessoal, assessor de marketing, assessor de tudo, né? O Não. político hoje está cercado para... Olha, mas olha, sabe o que eu posso afirmar o seguinte, na Câmara de Santos, até que isso não é muito acentuado, não. Por exemplo, ninguém sabe, mas não tem mais... na Câmara de Santos não tem aposentadoria. Na Câmara de Santos não tem jeton. Na Câmara de Santos não paga férias. Por exemplo, você está defendendo a Câmara... Não é que eu tenho questão de defender, é que muito disso nós que acabamos. Nós que eliminamos. E a sociedade, infelizmente, não sabe disso. A sociedade, que eu digo, é o conjunto dela, né? Não sabe de que muitas coisas que nós fizemos, essa da aposentadoria, então, era absurdo. A gente achava que tinha que ser exatamente como é o trabalhador, não tem que ter o IPESP, que é o que eles tinham lá antigamente, que dava uma aposentadoria, assim, a cada 6 anos de mandato, 50% do salário da ativa. Isso é imoral, vergonhoso. Nós acabamos com isso, não é? Porque não é possível você... Por um lado, quer autonomia, quer votar para prefeito, quer ter uma cidade mais digna, e no outro, você, quando cabe para você, pode. Então, não. Então, eu não diria o mesmo nas outras câmaras da Baixada. E também não digo de nenhuma específica, porque não sei. Porque eu sei que algumas pagam uma verdadeira fortuna para a assessoria. Não é? Uma verdadeira fortuna de salário. E eu sei que até muitas vezes desrespeitando a legislação, que obriga que seja um percentual do deputado. Enfim. Mas não... E outra, o custo da Câmara é um percentual do orçamento. Recentemente falaram, vamos diminuir o número de vereadores. Diminuir o número de vereadores. Mas daí? O percentual, que é o custo da Câmara em relação ao orçamento do município, é o mesmo. Então, se você reduz, o que acontece? Você valoriza, vai dar mais salário. Quando deveria ser o contrário, aumenta o número de vereadores. Você vai ter que reduzir o salário porque o percentual é o mesmo. Eu não vou aumentar o percentual porque aumentou o número. Não, o percentual é aquele. Na hora que diminuir o salário, será que vai ter tanto interesse de fazer essa propaganda milionária que você estava preocupada? Entendeu? Eu também não sei, eu estou só pensando alto aqui. Fala um pouco da eleição de Câmara, as eleições da Câmara, da mesa. Da mesa da Câmara. Bom, eu tive grandes decepções, né?
estava, por exemplo, numa delas eu estava praticamente eleito presidente da Câmara, né? E aí não há por que esconder nomes, um vereador do PT, o Fausto Figueira, na época, se compôs com o então prefeito Beto Mansur. Quer dizer, ele xingava o Beto Mansur toda semana, né? E, de repente, foi e compôs com essa mesma pessoa para eleger o Odair Gonzalez, que não tinha nada com o PT, que era o partido do Fausto Figueira. Se ajeitaram, elegeram, e aí eu criei, na época, como um elemento de retórica, o PT do B, que era o PT do Beto, né? Porque o PT, que era tão crítico do governo Beto Mansur, né, passou, num determinado momento, a ficar do lado do prefeito, em detrimento da minha candidatura à presidência da mesa, que era um aliado em potencial do PT, de graça. Era porque era mesmo. Eu saí do partido para apoiar o Davi Capistrano, que era candidato do PT, e não era do PT, porque eu achava ele um homem sério, um homem digno. Acabou. Fui, não me arrependo disso. Sofri. Mas não me arrependo. Entendeu? Porque quando você vai com convicção... Então, esse negócio de eleição de mesa é sempre uma confusão dos diabos, porque é um jogo de interesse, num primeiro momento, pelos cargos que o presidente detém na mesa da Câmara. É um cargo bom para negociar até voto na própria presidência da mesa. Então, eu tenho muitas histórias sobre isso. Nós íamos ficar aqui o dia todo só falando de eleição de mesa de Câmara. Desde 82, né? Que tinha o pessoal mais conservador que ganhava da gente sempre, né? Até as eleições assim, que na véspera da eleição mudava o candidato Teve uma eleição que prenderam um candidato, foi o Marivaldo Age, num clube de bocha, no sábado à noite, e no domingo ele ganhou a eleição. Prenderam, literalmente. Então, quer dizer, eleição de mesa, quem disser que está eleito antes é bobagem. Não acredite não, porque vai se eleger aos 45 minutos do segundo tempo. Então, fala um pouco das alianças que se fazia, desse bastidor aí da política. Olha, eu fui eleito numa época que o Poder Executivo era comandado pelo interventor, né? Que é o hoje vereador Paulo Barbosa. Ele costuma dizer que não, mas que ele era prefeito nomeado. Não era prefeito nomeado, coisa não. Ele era interventor federal em Santos, que ele fazia parte da ditadura, defendeu a ditadura, foi homem da ditadura e trabalhou contra a autonomia de Santos. E nós agora vi com uma história, com dar o nome diferente às coisas iguais, que nós não somos bobos, né? Então, que se enquadre bem ele em alguém que defendeu o regime militar, tá? Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aí é verdade, e a imprensa, para quem tiver um pouco de curiosidade, pode ir lá consultar no tempo dos interventores de Santos, vai ver o que esse homem fez de mal para a cidade, aceitando ser interventor. Com o argumento de que ele aceitou porque ia ser o último. Pô, é o último. Eu quero ser nunca, nem primeiro, trabalhar para o governo ditatorial. Bom, mas nós pegamos essa era a realidade da cidade naquela época. E esse povo, que era o povo mais antigo, é que eles é que detinham o poder político, né? Muitos anos com o poder na mão, né? Só de ditadura quanto foi? Né? E sem falar a nível local, né? Sempre tinha uma arrumação, um jeito para... Quer dizer, a questão ideológica era muito, eu não diria devagar, a questão ideológica ficava um pouquinho para trás, porque eles se juntavam. Isso, num certo sentido, até hoje, porque de repente é PDS, de repente passa a ser PFL, agora é DEI, daqui a pouco é não sei o quê, entendeu? Então há toda uma... Eu acho que é todo um jogo para ludibriar mesmo a população, porque confunde, que uma população que já não participa no seu conjunto da política partidária, na hora que se mostra um monte de coisa e aquilo tudo reunido não diz absolutamente nada para a sociedade, você confunde, não é? Então essa foi a prática ao longo do tempo. Mas a prática mais da nossa foi a ditadura, né? Não há quem consiga me convencer que isso poderia ser bom para o país, para o Estado, para a nossa cidade. Não. Santos sofreu com a ditadura muito mais do que outras cidades, por causa do porto. Nós tínhamos projetos a serem desenvolvidos que ficaram absolutamente paralisados com a ditadura. A única coisa que a ditadura fez aqui
para dizer que o Porto não foi beneficiado, foi o avanço do Porto até a ponta da praia, que, por ironia, uma terrível de uma besteira, porque o Porto não era para crescer para lá, o Porto era para crescer para a área da Lemoa. Quando você chega de São Paulo, e você olha à sua esquerda, você vê, antes do elevado, você vê áreas imensas abandonadas, áreas de mangue. Ali era o Porto. Por quê? Porque não tem moradia. Levaram para a ponta da praia e destruíram ruas inteiras, praças. Entraram com máquinas em cima de casas de pessoas e desalojaram, pagando um preço irrisório pela desapropriação. Sumiram. Praça Sinimbu, cadê? Fala Praça Sinimbu na faculdade hoje, vão dar risada. Que é isso? Existia uma Praça Sinimbu, onde hoje é o quartel dos fuzileiros navais. E falta um pedaço da Afonso Pena, falta um pedaço da Faia Rodrigues, falta um pedaço da Pedro Lessa, falta um pedaço da Maria Márcia, falta um pedaço da rua Carlos Escobar, que tudo foi dizimado com a ditadura. Famílias expulsas de suas casas, indo umas para Vicente Carvalho, outros para a Continental, outros para a Praia Grande. Eliminaram. Esse foi o bem que eles fizeram aqui. Hoje, para provar que eu estou falando é absolutamente verdadeiro e que porque não foi uma medida errada, você vai, essas áreas todas que foram desapropriadas, com um argumento que ia servir para o desenvolvimento do Porto, são todas, sem exceção, de particulares. Algumas são da Codesp, mas a maioria pertence a particulares. Quer dizer, expulsamos pessoas que tinham a sua moradia, as suas casas, a maioria com dificuldade, porque quase todos eram do Porto, estivadores, doqueiros, consertadores, conferentes, nem conferente talvez nem tanto, né? Mas eram todos originários do Porto. E tinham como único patrimônio, eu comparo o meu pai, por exemplo, meu pai morasse numa outra quadra, na seguinte, teria perdido. Né? A maioria foi morar de aluguel, isso já prova o desacerto da medida, né? A ausência da democracia, vai. Quando não tem a democracia, e eu estou falando um dia, você falou, começou o programa falando dia 5, falta um dia, né? Estamos falando aqui depois do dia 4 de novembro. Não é? Porque hoje o mundo mudou. Hoje dia 5, que você falou, o mundo mudou em relação a todo o tempo para trás, porque nós elegemos um negro nos Estados Unidos. E isso não é pouca coisa. Seria o mesmo que eu dissesse para você o seguinte, você me pergunta, Adelino, como é que vai ser Santos daqui 10 anos? E eu dissesse qualquer coisa. Qualquer coisa que eu dissesse ia ser a maior besteira que eu poderia dizer para vocês. Por quê? Que daqui a 10 anos ninguém vai saber o que vai acontecer com Santos. Tal a modificação que vai ocorrer aqui. O Porto de Santos, ele vai sentir severas transformações, especialmente na área do Valongo, com o projeto Alegra Centro, um projeto que já avançou, que é um projeto do prefeito Papa, que já avançou no mercado, com a Alegra Habitação. O avanço das atividades que envolvem gás de petróleo na cidade e na região. Então, daqui a 10 anos, nós vamos estar numa outra cidade. A ciclovia que se implantada, não precisa nem ser implantada toda. A ciclovia não, o VLT, veículo leve subtrilho, alguma coisa que um veículo novo, moderno, que vai favorecer o mais pobre, que sai de São Vicente e vai até o centro de Santos, numa primeira etapa até o Cais. Substituindo aquele trem que nós tínhamos, o TIM, que trazia toda a população carente, que trabalha em Santos, lá da área continental de São Vicente. Então nós vamos ter grandes transformações. Quando eu falo que o mundo mudou hoje, daqui 10 anos, Santos também vai ser uma outra cidade. Nós precisamos nos preparar para isso. Agora, o fundamental, para mim dizer isso para você aqui, né, e eu falo isso com um orgulho enorme, foi lá atrás, uma meia dúzia de malucos que se invocaram que nós tínhamos que eleger prefeito na cidade. Então, conta um pouco da organização dessa campanha aí pela briga pela autonomia. Pela autonomia. Então, quando em 82 eu entrei de vereador, eu não conseguia entender. Aliás, eu já não entendi isso na campanha, nos debates, né? Como é que Santos não elegia prefeito? Que diabo de ditadura é essa que ninguém consegue, né, pelo menos, sensibilizar? E a gente sabia o que estava rolando por trás de tudo isso. Né? Bom, e aí, quando eu cheguei na Câmara, em 83, existia uma comissão de vereadores que ela era presidida pelo Eduardo Castilho Salvador, o vereador da época.
E essa comissão tinha tido vários trabalhos, vários debates sobre o assunto. E eu achava que isso devia ir para a rua, né, para mostrar para a população, né, as dificuldades de uma cidade não eleger o seu prefeito. As mesmas, quer dizer, o contraponto do que eu falei agora para vocês, né, como é que será Santos daqui a 10 anos, né? Que beleza que isso vai ser. O desenvolvimento que nós vamos encarar e vamos ter que enfrentar, fora as outras todas coisas que vêm pelo meio do caminho. Mas naquela época estava uma estagnação total. Bom, mas e aí? Eu não vou querer ser vereador a vida toda e carregando isso nas costas, esse peso. Falei, eu quero participar, falei, meu castilho, falei, eu quero participar da comissão. Me botaram na comissão. Bom, aí começamos a fazer uma série de eventos. Passeata, visita... Quando eu falei passeata, eu me lembro do Moacir de Oliveira, que também era vereador. Você tem uma ideia, nós fizemos um quadro de vidro, mais ou menos o tamanho dessa mesa, que era uma urna para depositar dinheiro. E a gente fazia o quê? A gente ia para a Praça da Independência no Gonzaga, Praça das Bandeiras e outros lugares, e deixavam aqui na rua e fazia pedágio. Ah, quer dar um dinheiro aí para a autonomia de Santos? Criamos um dístico, que era uma pomba branca, puxando uma faixa dizendo a autonomia de Santos, pulávamos, enfim, enfeitamos tudo quanto foi comércio, no centro da cidade, no Gonzaga, nos bairros, e daí foi. E aí começou, e o pessoal xingava, tinha de tudo, né? Mas eu achei que, naquele momento, havia a possibilidade de conscientizar a pessoa, pelo menos para não ser contra o movimento, né? Porque não era normal ficar para a rua para pedir sobre falar de política, né? Era uma coisa meio... E era meio arriscado também, que tinha muita gente do contra. Bom, e isso tudo, vários eventos, né, que nós fizemos. Isso tudo culminou com uma caravana até Brasília, que ia ser votado um projeto do deputado federal Gastone Rigg. O projeto concedia a autonomia para Santos. Aí nós fizemos uma caravana, mas uma coisa, quer dizer, comparada a uma outra que nós fizemos, foi bem pequena, foi mais os políticos e tal. E eu me lembro que não foi votado o projeto. Foi votado o projeto, votamos tudo embora. Aí eu falei, olha, nós temos que nos organizar de outra maneira. Dessa primeira vez nós levamos faixa, brigamos com segurança, tem até uma foto aí muito interessante que está de um lado de segurança segurando uma faixa e do outro a nossa turma segurando. E dá para ler Autonomia para Santos, mas é uma letra desse tamanho, né? E falou, olha, não vai dar para encarar esses, porque o pessoal lá do Congresso, segurança, é tudo gente brava. Vamos ter que usar a cabeça, vamos fazer uma coisa mais forte, vamos levar mais gente. Aí continuamos com os movimentos, começamos a cadastrar, porque o projeto ia ser votado no Senado, que era onde ia votar o projeto do Congresso. Aí nós nos organizamos melhor. Nós conseguimos lotar 5 ônibus, nós sorteamos um automóvel. Eu me lembro que, na época, nós fomos ajudados pelo Carvalhinho, ele era provedor da Santa Casa, dos nomes que eu me lembro que trabalharam ativamente, o doutor Sérgio da Cunha, o Alcindo Gonçalves, também vereador, que ajudou, não foi lá, mas ajudou muito aqui, enfim. Nessa caravana de 5 ônibus, nós, por exemplo, fizemos, em vez de levar faixa, nós colocamos por baixo da roupa, cada um uma camiseta, cada um com uma letra. De tal sorte que, quando a gente estava no Senado, todo mundo tirou o paletó, a gravata e apareceu uma faixa humana, Autonomia para Santos. Fácil chegar no final. Nesse dia, não foi votado também. Mas aí fizemos um inferno dentro do Senado, que nós cantamos o hino nacional, parou tudo, ninguém trabalhou mais, a sessão foi suspensa, veio polícia, enfim. Aí nós saímos lá para fora, sim, saímos para fora não, saímos para a Praça dos Três Poderes. Aquele mundo de gente, o que é que nós vamos fazer? Ninguém sabia, porque estavam todos desiludidos, né? Uma coisa tão legal, tão bonita. Nós tínhamos ido um dia antes, sofremos pra caramba com frio. Bom, aí na Praça dos Três Poderes, eu nunca me esqueci, eu falei assim, olha, tem uma coisa, eu não vim de Santos aqui para voltar de mãos abanando, já chegar uma vez, já tinha ido uma vez. Vamos lá para o Palácio do Planalto, vamos pressionar. E gozado, que nesse dia, quem estava presidindo o país era o vice-presidente, Aureliano Chaves. Porque o Figueiredo foi para os Estados Unidos operar o coração, lembra disso? Voltou vivo, danado, não morreu não. Mas era o Aureliano Chaves. Eu acho que pela bagunça, ele
Deve ter perguntado para alguém, ou alguém falado para ele, tá aí uns malucos de Santos querendo autonomia, qualquer coisa do tipo. Eu digo isso pelo que eu vou te contar agora. Aí nós vamos tudo em direção ao Palácio do Planalto. Todo mundo abraçado, né? E bravo, né? Não tinha uma pomba viva daquela praça que pudesse ficar quieta, que a gente estava tudo bravo. Quando a gente está chegando pertinho do Palácio... E aí não me pergunte o que ia acontecer, que eu não sei. Quando a gente estava chegando pertinho do Palácio da Alvorada, sai o jornalista Virgínio Sanches, o Luiz Guimarães, e acho que o Silvário estava nesse bolo também. E saiu com o decreto presidencial concedendo autonomia. Puta. Você não quer saber o que é isso. Bom, aí isso foi 2 de agosto de 1983. Essa data é muito importante porque foi a data que nós, de Santos, dissemos para a ditadura: a gente não tem medo de vocês. Sabe? Não é que a gente quer tirar vocês do poder. Nós não somos mesquinhos a esse ponto. Nós queremos liberdade, nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Nós queremos dizer para os nossos filhos que cidade a gente quer, mas que eles tenham a oportunidade de dizer para nós: mas não é essa que eu quero. E aí a gente vai junto fazer a cidade que os nossos filhos querem. Isso chama-se democracia, não é? Não queremos nada com a ditadura. Nós não somos povo com esse nível, com esse naipe, com esses anseios. Vocês estão no lugar errado. Vocês tomaram o poder na força. Nós não queremos isso. Nós queremos que a sociedade decida o que é bom ou não. Essa foi a mensagem maior de tudo, né? Tanto que em seguida veio depois a eleição para presidente, as eleições diretas também com muita dificuldade, mas eu acho que Santos foi um grito inicial para dizer para aquela gente: olha, vocês estão errados, não se dirige nada à força, não é ameaçando que vocês vão ser os melhores, ou que o Brasil vai se sentir melhor. Isso aqui só vai para frente com democracia mesmo. Que é isso que o pessoal de Santos quer. Essa campanha foi apartidária? Absolutamente partidária. Tinha gente tudo quanto era lado. Tinha gente da direita que estava no meio dizendo que era a favor, mas que a gente sabia que era contra. Não tenha dúvida. Nós tínhamos uma rede de informações. Não, vou falar a verdade. O próprio prefeito da época, Paulo Barbosa, já disse aqui. Ele esticou não sei quantos fax que ele mandava para Brasília, lá na porta da prefeitura, quando saiu a autonomia. Tudo mentira, tudo falso. Ele pode ter mandado os fax até, né? Mas a concepção de vida da pessoa, você não demonstra mostrando fax. Você mostra com uma atitude, né? Não, eu vou enfrentar. Ora, como é que você vai enfrentar a ditadura se você é uma pessoa indicada por essa mesma ditadura para manter o status quo? Não vai. E o movimento sindical estava com... Tudo. Todo mundo se envolveu. Sociedade de melhoramento. E campo de futebol? Teve umas 2 passagens anterior a essa última ida a Brasília, que era o caminho para Brasília, né? E eu mandei fazer umas faixas grandes. Eu achava o campo de futebol um negócio interessante, que era um pessoal meio desorganizado politicamente. Mas quem sabe, né? Menina, o Santos jogou a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã, 1983. E aí, mas eu falei: caramba, como é que nós vamos fazer? Bom, teve o primeiro jogo no Morumbi, o Santos ganhou 2-1, e nesse jogo eu levei uma bruta faixa para colocar no Morumbi. Eu fui cedinho, eu entrei, não tinha ninguém no campo, né? Eu conversei uns guardas para deixar eu botar a faixa, coloquei a faixa. Coisa linda, televisão do outro lado e a faixa no lado oposto. Aquilo, quando filmasse o jogo, ia aparecer a autonomia de Santos. Faltava 10 minutos para começar o jogo, veio um gaiato lá da torcida do Santos, um alemão maluco, arrancou aquilo, parecia que ele ia comer a faixa. Aqui não, e não sei o quê. Falei: cara, mas isso é da autonomia. Que é autonomia? Aí falou todo o verbo, né? Bom, aí eu acabei entrando nas numeradas e coloquei essa faixa, não consegui colocar na numerada. Tanto que o Jornal Cidade de Santos acabou publicando, sem querer, ao tirar uma foto do jogo, que saiu a foto ao fundo da autonomia. Isso foi num domingo. Na semana seguinte, que a gente já estava indo para... Não era para Brasília ainda, mas na semana seguinte era o segundo jogo do Santos, lá no Maracanã, que acabou perdendo. Mas no sábado à noite teve um jogo de seleção de vôlei,
em São José dos Campos. O prefeito era o Robson Marinho. Eu fico com uma raiva desse homem até hoje. Eu nem sei se levou a pessoa, juro por Deus. Porque ele estava no jogo, eu falei, pelo amor de Deus, manda filmar aquela faixa. Eu consegui estender a faixa no ginásio em São José dos Campos. Mano, porque era a Globo, e a Globo... Aí eu fiquei sabendo como é que funciona. O cara no Rio que pega a imagem, eu não sabia eu disso, né? E o cara do Rio não pegava a imagem. Eu falei, pô, vou falar com o prefeito. O prefeito, vai lá, se mete nisso aí, pede. Não saiu do lugar, safado. Bom, aí não deu nada. Era Brasil e Uruguai. Vontade de entrar no campo da quadra e no jogo do Maracanã, no final, quando... Eu vou contar mais detalhes, mas quando nós chegamos no Rio de Janeiro, nós abrimos uma faixa no aeroporto. Isso no jogo do Santos. E tinha um vereador que era diretor do Santos, Fernando Oliva. E quando ele voltou, ele falou, gente, o Adelino é uma pessoa simplesmente maluca. Você não sabe o que ele fez. Porque eu queria entrar no campo. E eu pedi ajuda para ele. Falei, deixa eu entrar no campo com a faixa, pô. Um cara de cada lado segurando, em pleno final do Campeonato Nacional, uma bruta de uma faixa, autonomia para Santos. Pô, eu não ia nem aparecer nisso. Deixa a gente invadir, a gente entra com o Santos, e na hora a gente entra no campo. Vai parar o jogo, né? E aí tinha as manhas de fazer a coisa para ficar... Não deixou. Bom, ele não deixou, o que eu fiz? Eu fui parar num tal do Morro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que diz que lá tinha um cara que colocava bola de gás para dentro do estádio, que é uma coisa proibida, né? Bola de gás não pode, que corre o risco da pessoa jogar um cigarro e aquilo explodir, né? E eu consegui, um cara levou 5 blocos, cada bloco devia ter umas 50, 60 bolas. Um cara mais maluco do que os malucos mesmo. Aí quando eu vi eu tinha levado faixas, autonomia para Santos, escritas na vertical. Que a minha ideia qual era? Era pegar as bolas, amarrar a faixa e soltar devagarinho a linha para elas ficar no meio do estádio. Acontece que bateu um bruta de um vento. Um conjunto de bola caiu em cima da torcida ali do Flamengo, embaixo onde a gente estava, onde estava a torcida do Santos. Eu vi neguinho pegar a bola e mastigar, assim, que eles conseguiram pegar. Por tanto que a gente perturbou, soltando as bolas, recolhendo as bolas. As cabines de rádio que estavam loucos, porque pô, se isso aí for na hora do jogo, não vai dar para transmitir, porque o vento levava as bolas, trazia as bolas. E os outros conjuntos de bola, o que foi que eu fiz? Eu amarrei naquele cano que tem no Maracanã e deixei elas apoiadas na laje, lá em cima. Imagina o tamanho do negócio. Para mim, com o tempo, eu soltei uma hora eu soltei um conjunto, levou a faixa, autonomia para Santos, o pessoal aplaudiu, tudo muito bonito. Tá. De repente, me chega o alemão, que é esse do Santos aqui, o pessoal conhece aqui na Vila, ele é muito famoso. E não sei se ele acendeu o isqueiro. Eu sei que a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa, um ser humano voar sem nada. Porque a hora que ele baixou e aquilo explodiu, todo aquele pessoal que está embaixo, no primeiro degrau daquele macaco, eles subiram assim junto. Entendeu? Puf! Levantaram. Eu falei, porque nunca vi isso. E eu fiquei super preocupado. Mas matar alguém, né? O que eu me lembro em seguida foi o barulho da ambulância. A ambulância chegou para levar os caras. O alemão está aí até hoje, ele é testemunha disso. Tanto que depois que eu vim do Rio, eu fui na casa dele para saber o que aconteceu com ele. Ele perdeu a primeira pele. As pessoas, o alemão é branco, ele já era branco, ele ficou mais branco ainda. Ele perdeu a primeira pele porque a borracha grudou nele, daí a ambulância. Foi ele o que se acidentou, entre aspas, lá no Maracanã. E esse dia teve umas coisas, porque o pessoal do Rio é Fogo, eles são muito criativos. Eles inventaram um tal de um balão, que é uma lata de óleo de 20 litros, igualzinho assim. Mas é balão. E a gente, caramba, fazendo a maior festa, a maior bagunça, é faixa, é bola, que é um negócio que não pode. Mas dali se tivesse polícia ir lá, não ia, porque não tinha como chegar, estava lotado o Maracanã. Bom, aí, de repente, vem um diabo de um balão do outro lado para o nosso lado. Mas balançando todo, essa bendita, tá parecendo uma caixa de óleo, né? Com o distintivo do Flamengo, aí vinha, e fogo por baixo. Falei, que diabo é isso? Você não pega fogo, esse treco? Eles soltaram um balão que não pegava fogo, que era contra tudo que você pudesse imaginar, que pudesse avançar através do fogo, subir ou de lado. Uma engenhoca que você não tem ideia. É uma coisa muito criativa, né? E aí o problema é que ele veio em nossa direção e numa distância intermediária, sei lá, 50, 60 metros, parou.
Ora, agora que parou aquilo, todo mundo que estava no lugar do... pegava a bandeira, que é um PVC, e dava nele, e acertava. E ele virava, e não caía, e não subia, e ficava ali. O Maracanã inteiro gostando da gente. Falei, ah, não, essa nós vamos levar para casa. Bom, até que nós conseguimos destruir o balão deles, né? Mas eu tinha levado um balão do Santos. Para entrar com esse balão do Santos no estádio, eu tive na hora que eu tive a ideia, acabou dando certo. Eu peguei um saco de papel da torcida Sangue Jovem e abri o fundo e coloquei ele ali. Porque tinha ele, balão, tinha querosene, tinha fósforo, tinha tudo ali. Aí pus o saco nas costas e fui. Quando cheguei, o guarda mandou abrir a boca. Abri a boca, ele estava embaixo. Se ele manda virar, eu pegava. Mas não pegou, e eu estou lá com o balão. Quando aconteceu aquele negócio, eu falei, agora vocês vão ver o que é bom para as tosse. Abri o meu balão que eu tinha levado, com autonomia de Santos, que era para carregar a bendita da faixa. Só que esse balão foi feito por um cara que é do Vasco, da Gama no Rio, que é um conhecido meu. E eu não sei que diacho de balão foi. A mecha, para vocês terem uma ideia, era uma coisa desse tamanho, o tamanho do balão. Era enorme. Bom, eu estou com o querosene, com o fósforo, com tudo, é comigo. Aí o cara levanta um aqui, um outro sobe nas costas do outro para abrir ele, porque ele é grande. E toquei fogo. Aí começou a encher, só que ele encheu, e nada de subir. Não sei se é o peso, se não era a hora ainda. De repente, os caras da torcida do Flamengo joga uma laranja no balão. Fez um furo no balão. Aí começou a sair uma fumaça preta. Falei, bom, se não subia, agora é que não vai subir mesmo. Mas ele era tão grande que aí tocamos fogo nele, né? Porque é um perigo. O pessoal riu, né? Só que estava um pouquinho antes do jogo começar. Ora, o fosso do Maracanã estava até a boca de papel higiênico, que é o que o pessoal joga, né? E embaixo da gente era numerada e tal. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu peguei a mecha do balão, joguei no fosso. Tanto é verdade que quando as pessoas lembram disso, no início de televisionamento do jogo, apareceu o corpo de bombeiro apagando fogo no fosso do Maracanã. Aí eles se assustaram, porque o pessoal da numerada embaixo não ficou um. O fogo vinha onde eles estavam, que era muito papel. Imagina, tudo pela autonomia, né? Bom, com um cadastro desse, você imagina o que podia acontecer em Brasília, tudo, né? Tudo. Mas foi isso. Teve outras coisas, né, Betão, além do campo de futebol. Mas o campo de futebol foi interessante. Tem mais coisas no Maracanã, fizemos impresso para distribuir autonomia para a Santos. Como estava ventando, a gente jogava aquilo, ia longe para caramba. Mas do ponto de vista da conscientização das pessoas, lá no Maracanã não tinha nada, era mais para nós mesmos, né? Nós, que eu digo, o pessoal de Santos, a imprensa. Nós temos foto de tudo isso, uma coisa, eu diria uma coisa inesquecível, né? Brincamos com coisa séria. Mas alguém tinha que brincar com coisa séria. Eu acho. Não me lembro de tudo, não dá para lembrar. O apoio da imprensa, Jornal Cidade de Santos, Jornal Tribuna, eles... né, Betão, em nenhum momento eles abandonaram a luta, eles colaboraram mesmo. Viram que também não adiantava mais não falar nada, que nunca foram contra, mas de não falar nada também não adiantava, porque a gente estava imbuído da vontade de querer eleger o prefeito mesmo. E avançamos muito, a gente estava certo. A gente estava certo. Se não pelo direito à liberdade individual de cada um exercer o seu direito de voto, mas então analisar a própria cidade, com os prefeitos que nós tivemos, cada um com a sua característica, boa ou má, no seu conjunto positivo sempre. A cidade não piorou, pelo contrário, né? Nós passamos a discutir mais a nossa cidade, passamos a poder falar mais sobre a nossa cidade, com um só agravante, na minha opinião, que foi o estrago que a ditadura fez ao calar gerações, né? Porque aí não tem jeito, aí não é você que vai lá com um balão no estádio resolver o problema da conscientização política da população. Isso é uma coisa que demora, mas estamos avançando. Santos hoje é uma cidade que a gente pode viver com, eu diria, com dignidade, né? Não tem mais o atropelo, não tem mais a ameaça, o perigo do não falar. Que isso? Imagina.
durante esse tempo da intervenção, como é que era a correlação de forças? Era a maioria de direita? A maioria era conservadora na Câmara. O poder é o poder, né? Mas com muita pancada que nós demos neles, né? Nós, os mais jovens, batemos muito. Nossa. A Câmara de 83 fez a festa. Mas no debate ou chegavam a... Não, no debate político. Eu me lembro quando eu fui eleito, a primeira sessão de posse, tinha imagina, o que eu vejo na minha frente no primeiro dia que eu estou na Câmara? Um panfleto que era um manifesto dos trabalhadores, assinado pela Estiva, Sindicato Estivador. O pai era estivador. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui para o microfone e li o papel, falando assim, eu vou defender tudo que está aqui. Aí tinha um vereador chamado Fernando Oliva, que sabia tudo. Falou assim, aqui vem quem é eleito. Trabalhador é trabalhador. Quer falar? Vai participar de uma eleição e vem para cá para falar. Ele não admitia que alguém pudesse se intitular representando o trabalhador por causa das ideias e tal. Ainda era muito forte a questão da ditadura, né? Esse pensamento que eles queriam tornar único. Mas era jogo pesado. Mas eles tinham todo ainda nessa Câmara, eles tinham todo um esquema de persuasão e acabam levando, pelos mais variados métodos, o cidadão a participar, né, daquilo que eles entendiam ser o melhor para a cidade, coisa do tipo. Mas a gente, quando tinha o poder na mão aqui, os vereadores compuseram com o Beto, como reclamar daqueles outros que só fizeram isso a vida toda, né? Eu acho muito mais grave você romper com os seus compromissos que você teve com a sociedade, do que aqueles que nunca tiveram compromisso com nada e sempre foram ideologicamente mais à direita. Eles nunca... Por exemplo, esse Fernando Oliva nunca tive medo. Ele sempre disse aquilo que ele era, o que ele pensava, o modo que ele agia, o que ele queria, o que ele pretendia. Quer dizer, sempre jogou limpo. O duro é você conviver com um cara que se faz teu amigo, bate nas tuas costas, e aí vai sentar com o Beto Mansur para eleger o Gozalês. Esse não perdoa. Qual era a composição da Câmara, se você lembra ainda, de 82? Qual era? Todos? É difícil lembrar todos. Fala o que você sabe. Oliva. Vamos pelo PT, que tinha Nóbio, Thelma, né? Nóbio, Thelma, nós tínhamos Edmur, Silvino, Moacir, ixi, vai ser difícil. Eu, 6, Oliva, 7, Silvino, 8, De Rossi, pai, 9, aquele do cemitério lá, o Nível Pérez, 11, não é 12, quem mais, gente? Meu Deus, o Daí Viegas. Difícil lembrar tudo, né? Bom, até que lembrou bastante, né? A Thelma era a única mulher? A Thelma, acho que sim. A Socorro foi depois. A Thelma era a única, acho que era. Aquela Câmara acho que era a única. Mas era meio mais conservadora, né? Essa Câmara. Castilho, Salvador. Me desculpe, alguém esqueci o nome, mas também foram muitas. Só de Câmara foram 22 anos, né? E as mulheres, aliás, estão fazendo um maior sucesso agora com... Elegemos 3, né? Peruíbe, Cubatão e Marujá. Né, professora? Aos pouquinhos. Mesmo na Câmara houve um avanço, né? Considera hoje, por exemplo, nós temos lá que tem a Cassandra, a Sueli, nós já tivemos 3 vereadoras quando era filha do Pelé, né? Antes teve a Cassiana. Mas tudo, mas aí já era mais reserva. É gozado, quando eu falo essas coisas, eu volto para lembrar da autonomia, ver como avançamos, né? Não importa que foi bom ou foi mal, não tem outra coisa, mas eu digo, a prática foi outra, né? A prática da liberdade, sobretudo,
pelo menos encarar essa molecada mais nova e dizer, olha, eu não tenho vergonha não, eu fui pro pau lá, eu quebrei, né? Não tem por que me envergonhar. Não fiquei lá à margem do processo. Bom, uma vez conquistada a autonomia, quais foram as outras bandeiras de luta? Ai, minha filha, isso faz muita coisa. Se quiser falar disso, vai ter que fazer um outro programa. As suas bandeiras, Não, teve muita né? coisa boa. Eu acho que a autonomia é o forte, porque revelou não um trabalho meu, foi um trabalho de conjunto, né? Foi um dos trabalhos onde, de fato, a sociedade estava representada, através dos seus mais variados segmentos, mesmo de gente da população que foi na caravana. Mas teve muita coisa, né? A TV legislativa, por exemplo, é uma luta antiga que a gente conseguiu. Hoje já as sessões da Câmara já vão ao ar, ao vivo. Era uma coisa que nós não tínhamos, queríamos. Tentamos sempre a tribuna livre, nunca conseguimos. Vários vereadores tentaram. Nunca conseguimos, mas a televisão nós conseguimos. E a televisão eu acho um avanço. Pena que eu não vejo muita participação, mas é muito interessante para acompanhar o trabalho, né? Primeira eleição de prefeito. A primeira eleição de prefeito foi o Justo, né? Os candidatos eram Justo. Aí era no tempo da sublegenda, só o PMDB teve 3 candidatos. Não é 3? Castilho e Lara. Justo, Castilho e Lara. Nessa eleição eu fui vice do Castilho. Lembra? Vice do Castilho. Pelo PT tinha Como é que é? uma pelo PT. E até uma pelo PT. Mas tem uma... Teve mais candidatos. Já, GC e Nobel. os 3 também? Não me lembro mais. Oliva, candidato também, não foi? PDS na época, isso mesmo. Quantos candidatos? Muitos candidatos. Porque era a época da sublegenda, cada partido podia ter mais de um. PDT era eu sei também, que era presidente do partido, não lembro o nome dele. O Issa, aquele da Praia Grande. O que foi pego lá? Não. Os caras, até para isso foi boa a autonomia, que limpando a área em alguns setores. E aí teve um aí que falou uma vez para mim, você é um burro, cara, você não rouba. Eu não posso dizer o que eu falei para ele, mas ele está preso. Está preso. Esse eu gosto sempre de lembrar. Tá bom. Coisas interessantíssimas, entendeu? Vamos concluir um pouco essa parte da política, falando das suas conquistas, das suas bandeiras, que foram 5 mandatos, né? 5. Muita coisa. Então, o que você destacaria, né, durante esse período, durante esses 5 mandatos, como conquista sua, participação sua na política santista? Mas, na verdade, o plenário de uma Câmara Municipal não te dá oportunidade para muitas conquistas do ponto de vista pessoal. Pode te dar conquistas do ponto de vista pessoal, em termos de satisfação pessoal, etc. Isso sim. Agora, em termos de projeto, é sempre muito complicado você ter essa visibilidade, até porque quem faz as coisas no município é o executivo, não é o legislativo. Então, a tua participação é muito mais a procura do conjunto, né? É evidente que uma ou outra coisa você acaba se destacando. No caso da autonomia, alguns vereadores se destacaram, não todos, mas alguns vereadores se destacaram, foi inegável. Por quê? Porque se dedicaram um pouco mais, né? Tinham um pouco mais de sensibilidade sobre o momento que a cidade vivia. Então, isso é verdadeiro. Agora, eu posso destacar, que nem já falei da TV legislativa, mas não é uma coisa muito pontual, como teria várias outras coisas pontuais. O importante ainda aqui é dizer o seguinte, legislativo, e é sempre a preocupação de esclarecer isso à população, não é alguém que faz alguma coisa, é alguém que fiscaliza essa alguma coisa, que é, na verdade, a função nobre do vereador, né? A fiscalização do Poder Executivo, com todas as dificuldades que isso possa representar quando o vereador é do mesmo partido do prefeito, enfim. Mas ele não te dá, o legislativo não te dá muitas oportunidades para você ter esse destaque. Você acaba até tendo algumas coisas pontuais, mas não... E eu acho também que não deve ser a procura do vereador isso. Menino, que
Tamanho você representava? Que setor você mais se ligava na carreira? Pois é. No comércio você tinha uma ligação com o Não, comércio? tinha comércio, tinha no esporte, tinha no cais, até pelo fato do meu pai ser estivador e meu irmão também, né? Então tinha uma proximidade muito grande. No esporte eu joguei a bola a vida toda na várzea, quer dizer, conheci todos os campos que tinha nessa cidade. Esse teu discurso aí, Fiz amigos. sobre a defesa do pessoal do Porto ali, você é um cara que defendia ali os interesses do pessoal do Macuco. Ah, sim, né? Não pode. Aí é o problema da origem sua, né? Quer dizer, não dá para você... A questão do cais avançando em cima da população, Isso. a questão dos caminhões, entende? Que até hoje, na verdade, existe esse conflito entre a atividade portuária e os moradores. Quer dizer, é uma coisa que não foi observada nunca. Quer dizer, os moradores sempre foram alguma coisa que tivesse, como se eles estivessem atrapalhando a atividade. E não é assim. Você tem que estar fazendo um projeto, tem que delimitar isso. Onde é que chega o teu direito e onde chega o direito do morador? Há um conflito? Bom, se há um conflito, vamos resolver com bom senso, com equilíbrio. O que não pode é um idiota abuzinar a noite toda lá na porta do pátio da Libra, como aconteceu ainda essa semana, e o morador não conseguindo dormir na casa ao lado. Por quê? Porque a portuária foi para lá, a portuária foi para o lado errado, aquilo que eu falei. Mas já que está, vamos tentar, de alguma maneira, ter o bom senso para favorecer a vida dos moradores um pouco. Eu pensei, vai na CT, aí ele manda o guarda. E aconteceu isso, eu estava lá. Aí coincidiu de, na hora que o guarda está lá, o cidadão atravessa o caminhão na avenida portuária e para. Aí o cara da CT vai falar, mas escuta, como é que é isso aí? Aí ele falou assim, aí não posso dizer, xingou o agente da CT. O que o agente tinha que fazer? Chama a polícia. Não. Parece que todo mundo trabalha em função da Libra. Parece que todo mundo tem satisfações a dar para a Libra. Parece que todo mundo recebe dinheiro da Libra. E aí o morador, coitado, não tem ninguém do lado. Lá vou eu, então, que nasci, fui criado ali, não é? Não é nem defender os moradores, defender o direito dos moradores. Direito a quê? Direito a ter sossego na vida, pô. Vai trabalhar o dia todo, chega em casa e quer descansar. Não pode, por causa da zoada. E os caras desrespeitam. É caminhão na calçada, não é? É buzinaço. Alguma coisa até de sacanagem para prejudicar o morador, que é quando pega um mais consciente, mais reclamão, eles descontam. Então, sabe, assim, estão preparando a abaixo-assinado e vamos tudo para o Ministério Público. Vamos ver quem é que tem mais força. Se é a Libra ou se é a União dos Moradores. Como está, não pode ficar. Né? A CT mandando cartinha dizendo que não dá para resolver. Dá para resolver. Sabe como? Na rua que tem morador e não tem atividade portuária, faz um calçadão. Reserva. O morador vai entrar com o seu carro na sua casa, vai passar numa via estreita, onde o caminhão não vai passar. Reserva. Caminhão, portuária. Eles já adquiriram aquilo, né, de forma muito ilegal. Portanto, que se dê por satisfeito de ter portuária lá, né, construída através de desapropriações ilegais. Ó, não vem em cima dos moradores que moram nas ruas transversais atrapalhar a vida de todo mundo, que aí também, pô, né, alguém tem que falar alguma coisa. Estamos, inclusive, pensando em formar uma entidade de bairro lá, porque aqui existe e nem funciona. Entendeu? Quer dizer, essas coisas, para vereador, ser vereador é bom. Você vai ser tupé, você fala, xinga mais do que deve, entendeu? E aí, vai vereador, o cara é tarado. Quer dizer, se a sociedade soubesse que instrumento ela tem na mão quando ela imagina o que é um vereador, até para saber quem é quem. Até para saber quem é quem. O que leva a se conscientizar um pouco, né? E aí saber, por exemplo, quem é que assina aumento de salário à véspera de eleição e fica dizendo para o jornalista que é contra o aumento, mas assinou. Entendeu? Aí não. Aí não. Quer dizer, esse instrumento é o que eu tentei fazer com a televisão facilitasse. Tomando conhecimento, como assistindo. A melhor coisa para você avaliar a pessoa é ver ela falar. Eu olhar nos olhos dela. Bora. Não é? Isso, a par da importância, né, de um poder legislativo numa cidade, qualquer que seja ela. Né? Não dá para dizer, é melhor fechar a Câmara. Isso aí é coisa de ditador, besteira.
Como disse, o custo da Câmara é aquele mesmo. Tenha 1, tenha 100. Entendeu? Tem no Poder Legislativo. O custo do Poder Legislativo, no Brasil, com todas as sacanagens que existem, é baixíssimo. Baixíssimo. Queria ser um percentual pequeno do orçamento municipal. Imagina. Aí fica inventando, vereador, ganha muito o quê? Onde é que está o que eu ganhei, então, que eu não tenho nada? Se ganhar muito, ganhar tanto, tem muita despesa com roupa, com evento, com isso, com aquilo. Você tem que estar gastando, sim, viu? E tem mais que gastar mesmo, porque o salário de vereador hoje deve estar em torno de 5 mil reais, deve ter 6 agora, que vai ter um aumento. Eu pergunto, será que 6 mil reais é um salário que possa envergonhar alguém? E os lobbies? Os? Lobbies. Bom, se você quiser falar de lobby, então aí nós temos tantas outras coisas para falar. Talvez justifique o que foi perguntado de campanha milionária, porque gastam tanto em campanha, né? Se tem muito lobby. Uma coisa é verdadeira. Tem gente que foge tanto de determinadas situações que deve ter muito mais que lobby por aí. Né? Ou não é lobby o nome, é outro nome. Qual é o nome? Não sei. Roubalheira, safadeza, escolha, mau caráter. O lobby é uma interferência de alguém a favor de... Entendeu? Não teria nem... Mas safadeza, mau caráter, bandido, ladrão. Isso. Termos fortes, né? Pesado, imagina. Agora, se houvesse a participação política acentuada da sociedade, nada disso existiria. Porque todas as votações que eu participei na Câmara de Santos e que tinha a galeria cheia para defender determinadas propostas, nenhum vereador votava contra. Votava a favor do grupo que estava lá de pressão. Sabia? Esse é o sinal que a sociedade, se quisesse, ela poderia. E a Riviera São Lourenço? A Riviera São Lourenço esse é um danado. Que uma Bertioga pertencia a Santos. E eu era vereador. E aí me contaram que estavam fazendo uma marina na areia da praia. Marina na areia da praia. Eu vi a lei, não pode. As praias são públicas, portanto, não pode ter nenhum empreendimento. Nem com autorização, não pode. Praia é praia. Eu aprendi que praia é uma das únicas coisas socializadas no país. Vai todo mundo. É pobre, vai rico, vai remediado, mas não interessa, mas vai todo mundo. Espaço democrático. Democrático. Bom, aí o cidadão lá queria, só bloco, construtora, queria fazer uma marina. Aí eu fui lá, tinha um muro na areia da praia, um muro enorme, no sentido de Jundu para o mar. E fechado. Caramba, é assim? O prefeito era o justo. Aí, como vereador, eu pedi informações, percebi que aquilo era uma enorme jogada, além de ser um enorme de um projeto, né? O projeto da Marina era mais ou menos o seguinte: se você pegar o trecho final da Praia de Santos, lá depois do Canal 6 até o Aquário, a situação era aquela, só que invertido, mas era aquela: o Canal 6 seria um muro que adentrava alto mar, e essa parte de areia que tem até o Aquário ia sair toda, que ali ia ser fundeadas as embarcações. Então, nós íamos perder na Bertioga mais ou menos 1 quilômetro, 600 metros de praia, para um particular e cuja lei proibia. Por quê? Por que fundir a embarcação ali? Porque o projeto previa ir até Rio Santos, o cidadão ia em alto mar, ele vinha ali, se ele não quisesse fundir, ele quisesse ir para casa, ele entrava num caminho, ia até Rio Santos e fundiava o embarquinho ali na porta da casa dele. Bonito, né? Só que na área pública. Não teve jeito. A prefeitura não se interessou, eu entrei com uma ação popular. A ação popular parou a obra. Aqui em Santos, o doutor Eleutério foi quem deu a sentença, juntamente com o doutor Tremura, na época. Em São Paulo, eles recorreram, perderam, e em Brasília perderam. A de São Paulo foi muito engraçada, porque quando a Thelma era prefeita aqui,
o tal do Fausto Figueira lá era chefe de gabinete. E esse homem, o dono das praias paulistas, lá da Solbloco, sei lá, por que você não vai visitar minha empresa em São Paulo? Eu não tenho nada que visitar a sua empresa. Eu queria saber por que você é tão contra a minha empresa. Eu não sou contra a sua empresa, pô. É uma obra irregular, não pode, acabou, parou. Tem novidade isso, né? Mas passou. No julgamento em São Paulo, tinha um desembargador que havia pedido vistas ao processo e tal, mas igual aqueles vereadores que nós falamos. Aí protelaram, no final o resultado foi 4-1 para mim. Para mim não, para a cidade, né? A ação popular sai da sua mão, passa a ser do povo. E foi muito interessante o que o doutor Youssef Carrali, que era o presidente da Câmara de São Paulo, da Câmara, que disse o seguinte, ele concluiu a votação dizendo que feliz da cidade que tinha um vereador daquele. Essa foi a frase. Eu, após ter chorado um pouquinho, né? Peguei o tal lá fora, o dono, falei assim, só uma coisinha, o senhor lá em Santos uma vez perguntou para mim por que eu tinha raiva da sua empresa, coisa do tipo. Está provado que não é nada disso, não é nada pessoal, mas uma coisa eu devo lhe dizer. O grande objetivo disso é que o senhor vai falar para os seus filhos, e os filhos deles estavam ao lado dele. Moços ainda, jovens. O senhor vai ter que dizer para os seus filhos que um dia, pelo menos um dia, o senhor encontrou um político honesto pela frente. E as coisas foi embora. Até hoje não fizeram a Marina. São tão canalhas que passaram a informação de que não tem Marina porque o empreendimento era inviável e aí tinha que arrumar um vereador para quebrar o galho. Imagina. Furado esse argumento, porque a minha ação popular é a prova da lealdade do jogo limpo, porque a ação popular, nem que eu quisesse, ela não volta mais atrás. Não posso chegar, não quero mais essa ação. Não existe isso. O nome está de ação popular. A ação é do povo. Se o povo não gostar, pelo menos do povo, então, né? Porque aí me julga. Mas eu digo, esse argumento não, né? Então é aquilo, voltando à questão da postura pessoal do parlamentar, né? São coisas isoladas que você acaba fazendo, e outros certamente também fizeram em algum momento, mas o importante ainda é o conjunto dessas coisas todas, porque nelas tem um grande envolvido, que é quem te paga, que é o povo, né? Ou a gente vai aprender a fazer política com seriedade, de vez por todas, ou nós vamos prejudicar a cidade, né? Você imagina você ter um prefeito na cidade ladrão, quanto que deixa de dar para uma criança que precisa de estudo, por exemplo? Você já pensou o que isso pode significar? Não é? Não temos o direito, né? Então, se você é vereador, você tem que combater isso. No caso de Santos, por exemplo, hoje, eu não posso dizer isso, mas digo, quantas cidades existem, né, que o prefeito não é lá essas coisas e se pega de um lado, vai faltar no outro. E que pena, né, você ter que deixar a educação, a saúde de lado para favorecer gente desonesta. Não, é isso que a gente quer, né? Quando a gente luta pela autonomia que nem a gente lutou, tem outros valores em jogo, né? Esse amor pela tua cidade se dá nessas coisas, né? Que podem até parecer pequenas, né? Mas no dia a dia, na hora do pau comer, são representativas, pode ter certeza disso. Seu Zé Pedro devia ter muito orgulho de você, né? Acompanhou essa carreira. Pois é, nunca falou. Ele nunca falou. Eu tentei fazer por merecer, agora não sei. Ele nunca falou. Ele não era de falar. Mas ele não era de falar. Ele tinha o jeitão dele. A primeira vez que ele foi na Câmara, ele foi entrando. Aí as pessoas que trabalham lá, os contínuos, não pode entrar aí, não sei o que. Quando eu vi, já estava entrando na minha sala. Onde é que fica o Adelino? Ele foi achando que era assim, né? Para ver como ele era, simples, uma pessoa simples. Foi entrando, aí eu disse para o contínuo, quando for ele deixa, meu pai, sabe? Esses momentos dele eu tenho assim na cabeça. Mas não sei se ele teve orgulho, não dá para dizer ainda. Teve uma passagem que me entristece muito. E eu me arrependo amargamente. Eu acho que na política foi a única coisa que eu me arrependi de ter feito. Porque em 83 nós tínhamos carro oficial. E eu fui para a mesa da Câmara, primeira secretaria.
E na primeira secretaria, cada vereador, na mesa da Câmara, acho que eram 5 vereadores na mesa. Presidente, vice, primeiro, segundo secretário, sei lá. Cada um tinha um automóvel. Carro preto, motorista. E eu falei, cara, eu não vou conseguir usar um treco desse, né? Não era meu isso. Aí deu um azar danado que um dia meu pai falou assim, tu não tens um carro? Eu falei assim, tem, pai. Então, traz aí, eu quero dar uma volta. E eu fui ver esse carro na garagem da Câmara. Eu tinha dito para mim mesmo que eu não ia usar aquilo, eu não ia... Não era ninguém para usar um carro oficial. O que é isso? Não sou contra que o presidente da Câmara tenha, o prefeito tenha, não sou mesmo. Acho que tem que ter mesmo. Mas cada vereador tem um carro. Eu falei para ele, pai, tá, eu vou ver, eu te aviso. Mas eu não ia mesmo. Ele morreu, eu não tive tempo. Mas não ia. Eu sei, eu sou sincero, eu não ia nunca dar carona para ele. Era uma coisa muito minha. Mas eu me arrependo. Que era bobagem. Sei lá. Mas, assim, me arrependo achando que fiz certo, entendeu? Mas dói. É inevitável sentir isso. Vamos falar um pouco de carnaval agora. Carnaval. Caramba. Vamos falar de coisas mais alegres. Né? Você participava do Carnaval Santista, do banho da Doroteia? Então, eu estava contando aqui fora, eu nem sei, se tivesse Doroteia, quantos anos teria, mas devia estar uns 70, sei lá, né? Ano de fundação. Eu era diretor do Saldanha quando completou 50 anos da Doroteia. E a Doroteia tinha um hino muito bonito. Assim, Nereidas tricolores do Saldanha. Era uma marcha, né? Muito bonita. Mas foi feito lá atrás. E eu achava que tinha que mudar. Eu fiz um. Menina, isso caiu na graça do povo lá. E aí mudamos o hino. E nos bailes do Saldanha só tocava esse hino. Eu até tinha falado para você, vamos falar isso no outro momento, que eu trago o que eu fiz. A minha eu não lembro, lembro a outra. A minha eu não lembro. Eu talvez, se eu forçar, talvez lembro um pedaço, mas não, a das Nereidas eu sei porque ela é o nome Nereidas. O meu começava assim, foram anos lindos, coloridos. Coloridos por causa do Saldanha era tricolor. Eu não sou tricolor não, eu sou Santos. Hein? Aqueles que você nos fez brincar, lá, 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 vieram alegrias, felicidades, amor também veio, ficou a saudade. Aí entrava mais forte. E agora o bloco passa, cantando, lembrando de você, Dona Doroteia, na festa maior de um povo que todo ano vem te ver. Aí terminava assim, adeus, Dona Doroteia, até o ano que vem, quando então juntos estaremos fazendo este carnaval que ninguém tem. E aí tinha um frevo, que o pessoal de cá atravessava para cá e daqui ia para lá. E dizia assim, Doroteia, oh, Doroteia, igual a ti não tem ninguém. E aí entrava um cara, tu. E aí os caras tudo caindo bêbado no meio da rua, porque Doroteia era só homem bêbado, não é? Essa é a música dos anos 50. Que nós... Quando começou a Doroteia, qual foi a origem do bloco da Doroteia? Quando foi? O ano? Pô, você tira 70 anos daí, vai 1910 por aí. Mais ou menos. Data não sou batista. Ah, não, a origem assim. A origem era, primeiro, não peguei isso. Eu sou do Roberto Carlos para cá, que não vale a pena. Era fantasia de papel, portanto, coisas criativas, e só podia ter homem.
Mas aí, em determinado momento, deixaram travestis, moto. Aí eu, não pelo travesti, nem pelo motoqueiro, mas descaracterizou aquela origem, que podia deixar o travesti, a moto não, né? Moto em carnaval. O travesti podia, desde que fosse feito fantasia de papel e bloco organizado. Eu acho que isso e o mundo, né? Acabou um pouco a Doroteia por causa disso. Mas a origem era isso, fantasia de papel, onde tinha a Doroteia, que ia se jogar lá de um trampolim que tinha em frente ao Saldanha no mar. Saía da onde? Saía do aquário até o Saldanha. Esse era o percurso da Doroteia. E a cidade parava para ver. Parava. Nossa, tinha blocos. Teve bloco que saía na Doroteia, que depois passou a sair no carnaval oficial. O que acabou a Doroteia, cara? Pois é difícil dizer uma coisa. A vida, né? Por que acabou o carnaval na praia? E nunca mais tivemos carnaval. Que, bem da verdade, no tempo do Justo, o carnaval foi o ano que o carnaval mais cresceu. Santos era considerado o melhor do estado. Não é pouca coisa. Não é? Mas eu acho que essa descaracterização da Doroteia, ao possibilitar fantasias que não fossem de papel, ao possibilitar motoqueiro, isso acho que, de alguma maneira, o povo deve ter ficado meio chateado. Carro alegórico. Nós fizemos um carro alegórico uma vez num bloco, o bloco lá do Democrata, do Aqualouco. Então nós bolamos uma piscina, que era uma carreta puxando uma carroça forrada de plástico, né? Cheia, aquilo levou 3 dias para encher, você tem uma ideia, num posto de gasolina. Então aí pronto, tá pronta. E dentro da piscina tinha um anãozinho, eu falo, não é porque anão é nosso amigo lá, o Carlinho, e tinha um grandão lutando boxe dentro da piscina. Acontece que a Doroteia enchia de gente dos dois lados. A rua ficava lotada. Você não tinha como sair de dentro da rua. E aquele treco demorava para ir do aquário até o Saldanha, a bloco demorava 2 horas, dependendo do grau etílico de cada um. Ora, o cara queria fazer xixi, ia onde? Ia na piscina. Só que, quando foi ali do aquário, tá tudo muito bem. Quando passou ali perto do Vasco, que eu olhei a piscina, parecia um caldo. E o pior é que estava muito calor, o pessoal fala, joga água. E o pessoal jogava. Água do povo, olha, aquela água. Mas isso era a Doroteia. Eram essas coisas que fazia a Doroteia ter graça, entendeu? Que eram os participantes, né, vivendo aquela patuscada, que era uma patuscada o nome daquilo. Muito legal. Não pela água, claro, mas tinha outras coisas. Tinha um que era o bloco... Chegava a arrastar quantas pessoas o bloco? Não tinha número fixo, né? Porque existia patuscada e não patusco. Inventaram esse negócio, que aí começou a ficar... Que antes era só patuscada, só criatividade. Depois que inventaram dos não patuscos, quer dizer, o cara oficial, com bloco, com número de participante e tal, aí a coisa, acho que descambou um pouquinho. E o legal era a brincadeira, né? Sem organização. Meio bagunçado, mas organizado. Bagunçado, mas organizado. Porque tinha tempo, tinha não sei o quê, né? Imprevisíveis, como a água, né? Mas eu digo, era legal por isso, essas coisas. E tanta coisa que... Agora há pouco eu nem me lembro uma coisa para falar, mas acabou passando. Mas era legal isso, quer dizer, essa tradição da Doroteia. Vinha gente do Rio de Janeiro participar disso. Imagina. O fundador vinha do Rio de Janeiro, já deve ter falecido, coitado. Quem é? Não me lembro o nome dele. Porque não era nome próprio, a gente chamava com Lorde não sei o quê. Cada um tinha um Lorde fulano e tal. O meu era Lorde Cenógrafo. Você participou desse movimento clubista. Fala um pouco do movimento de clube, Saldanha, quem mais participou, como é que isso... Do clube eu cheguei... Mas no Saldanha eu cheguei a ser... Depois desse negócio da Doroteia, eu acabei me afastando um pouco de clube, mas voltei a ser presidente do conselho do Saldanha. E eu me lembro, Betão, que lá eu dizia sempre o seguinte, olha, ou os clubes começam a pensar em fazer fusão, ou nós vamos todos por água abaixo. Por quê? Existia um negócio chamado sócio remido, que isso era a falência programada dos clubes. Não pagava. Eu pego 10 pessoas, vamos fazer um clube? Vamos. Os 10 vão pagar? Vamos. Aí daqui 10 anos, 9 não paga mais porque é remido. Por que vai tocar o clube? Eu dizia, olha, tem 2 coisas para fazer aqui. Primeiro, uma fusão com o Vasco, que era o vizinho.
Porque aí, por exemplo, tinha 2 campos de futebol, não vai precisar. Então vamos fazer investimento num desses, dava para fazer, para manter o clube. E outra coisa que eu dizia, além da fusão, era a programação setorizada do clube, ou seja, está jogando tênis, quanto custa o tênis do Saldanha? Custa X reais por mês? Bom, então vai ratear por quem joga tênis. Eu jogo tênis, eu vou pagar a minha parte. Quanto custa o futebol com iluminação à noite? Custa X reais por mês. Cada participante vai jogar. E mais a administração do clube, para não ter perigo. Mas não é assim. E nunca foi feito isso. Olha o resultado. Né? O resultado é que os clubes faliram, o interesse imobiliário é muito grande, haja vista o Regata, o absurdo que aconteceu com o Regata, que está lá todo abandonado porque há um litígio judicial, quando a gente podia trabalhar em conjunto, não é? E preservar pelo menos o patrimônio, deixar daquela frescura, e o nome que vai ser. Pô, isso não existe quando é para salvar o clube, né? O carnaval do clube era uma tradição forte em Santos. Mas aí não foi nem por isso, aí a sociedade não... sim, mas a sociedade... A própria frequência em clube foi até alterada pelos condomínios, acho um dos fatores. O condomínio hoje você tem lugar que você vai... Tem até supermercado dentro do condomínio, tem cabeleireiro, tem cinema. Vai fazer o que no clube? Tem piscina. Então, quer dizer, isso, com exceção do esporte em si, das modalidades, os clubes na questão social perderam muito, né, com o advento desses prédios com essas facilidades. Eu acho, não sei se foi só isso, eu acho que uma das coisas foi essa. Né? E aí, aquela graça de brincar carnaval, de ir nos bailes, acabou um pouco, a televisão acabou um pouco com isso. Essa questão da sociabilidade na cidade, né? Esse convívio. Era diferente isso, né? Tinha, mas foram vários os fatores que determinaram isso, né? No primeiro momento, acho que os próprios clubes, as dificuldades dos próprios clubes em se manter. E depois, por vir de consequência, as pessoas não estão também com tanto dinheiro assim para ser sócio de clube. Eu me lembro que quando eu era moleque, para ser sócio, não conseguia ser sócio de clube nenhum. Eu ia pular o carnaval no Regata porque eu pulava o muro da esquina, em frente ao Nacional. Quantas vezes eu pulei muro para brincar o carnaval? Talvez porque também a cidade envelheceu um pouco. Não é... Caramba, outro jovem tem olhos só que você vai ver. Não é isso, não creio que tenha sido por isso. São outros tempos, os jovens hoje procuram outras praias, mas é o que eu digo, mas o mundo mudou, então mas se o mundo mudou e alguém não acompanhou, quem não acompanhou foram os clubes. Não posso culpar o meu filho de não ir para o clube porque ele gosta de ficar na internet. Não posso culpar de não ir para o clube porque ele prefere outras coisas que o clube não tem. Deixou de ser um atrativo, né? Sim, mas se ele mantivesse a organização, a estrutura organizacional para manter e para chamar para ter outros atrativos, tá bom, o menino não vai lá porque não quer dar. Não, ele pode ter um clube organizado na área do tênis e o cara vai se interessar em ir lá. Não sei. Estou dizendo que o que tinha que ser feito não foi feito, que era se organizar internamente. E aí fazia convênio com entidades, mil maneiras de você sobreviver na crise, na dificuldade. Só que nada foi feito. Deixou o futuro chegar e você já sabia qual seria o futuro. Quando eu falei para o Abel lá, que era o presidente da diretoria, olha, pensa na fusão. Não, imagina, vão querer mudar o nome. Pô, a discussão não é essa. A discussão é salvar o clube, salvar o patrimônio, não é? Você tem respostas a dar para muita gente que trabalhou ali, que fez história ali, que, né, se dedicou uma vida ali dentro. Então, me parecia razoável supor que a fundir o clube com o clube vizinho daria, pelo menos, a tentativa de sobreviver, não é? Mas não foram feito isso. Então, está aí o resultado. Só os clubes com quadro associativo organizado é que sobreviveram. Internacional, por exemplo. Internacional não tem crise. Fala um pouco da sua atividade profissional hoje. Atividade? Profissional. Bom, a minha atividade profissional hoje está dependendo mais do Papa do que outra coisa. Eu trabalhava, antes de ser candidato, eu tive que pedir as contas em abril, por causa da eleição, né? Fui candidato. Que era o prazo eleitoral. E agora
Estou aguardando, talvez volte lá para a administração. Né? Mas, independentemente disso, eu faço um guia de publicidade. Estou me virando aí, caminhando. Você trabalha na universidade? Não. Tem lá na universidade, na Santa Cecília, tem um programa de televisão. Um programa do quê? Entrevista, é. Meia hora de programa. Tem uma agenda cultural, tem um tal do Boca do Trombone lá inspirado no paulistano, que era o rei do rádio, na minha opinião, Vicente Leporassi. É uma crítica social, alguma coisa, né? Nem sempre é uma crítica, mas normalmente é uma crítica. E uma entrevista com uma personalidade, tá? 20 minutos de entrevista mais ou menos. Meia hora de programa. Santos é hoje uma cidade muito diferente do que foi há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Muito. E vai ser muito mais daqui a 10. Daqui a 10 anos, eu vou estar aqui para ver, mas daqui a 10 anos você vai dizer, pô, aquele cara lá atrás que 10 anos falou, aí, tudo aí. Já pensou você pegar um bonde expressinho em São Vicente, parar no centro de Santos, que é o tal VLT, menino. Isso é uma coisa de louco. Aí, transporte interligado, dando oportunidade ao cidadão que tem pouco dinheiro. Meu Deus. Dando oportunidade ao cidadão que tem carro, deixar ele em casa. Com essa crise do trânsito que nós estamos tendo. Repara se não muda. Muda. E se não mudar assim, a gente vai forçar para mudar. Dá para mudar, entendeu? Porque vem dando para mudar. Não é porque eu estou falando, que sou eu. Estou dizendo, é que vem mudando. Mas o que falta é o que é? Vontade política, projeto? Não, é que eu não diria nem que é vontade política. Eu culpo muito o fato da gente ter parado no tempo, né? A ausência de políticas públicas se deveu à ditadura. É inegável. Não é? Vamos querer durar a pílula e defender os caras. Não, eles arrasaram com a cidade, eu acho. O Porto está tendo coisa hoje que era para ter há 20 anos atrás. Não é? E quando teve uma parte, teve do modo pior possível, do modo que foi feito. Bom, mas nós avançamos bastante. Né? Esse atraso quase que histórico, eu acho que... Lógico, mas tem coisas que não dá para você consertar. Não dá para resolver do dia para a noite a fuga do cidadão que se forma aqui, precisa trabalhar e vai para fora. Né? Você já tem uma juventude meia esperta. Não adianta você querer segurar teu filho em casa hoje, dizendo, não, calma, para arrumar um empreguinho aqui. Não, eu quero viajar, eu quero ir, quero não sei o quê. Porque a internet todo dia na porta da tua casa, está lá dentro falando para ele, ó, ali é tal coisa, ali é outra. Porque o mundo está na cabeça facilmente, e todo dia. A sociedade é diferente. As cidades podem sofrer com isso? Eu acho até que pode. Eu acho até que deve. Qual é o problema? Porque ficar, vai consertando, vai arrumando. E se a nossa capacidade de renovação for boa, quem foi vai voltar. Por que eu digo isso? Geração de renda e emprego em Santos é petróleo e gás. Hoje, nós já temos duas atividades que a mão de obra é escassa. Olha que coisa. Não tem. Construção civil e petróleo e gás. Na área técnica, não tem gente. Quantos dos nossos que saíram se especializaram e vão voltar? Tem número? Eu não tenho. Mas eu sei que é uma realidade. Você quer um pedreiro hoje? Não tem. Por quê? Porque o investimento habitacional na região foi violento nos últimos anos. Então não tem mais mão de obra qualificada. Então repare o que eu estou dizendo. Não é nada para a gente temer. Pelo contrário. Pelo contrário. E nós demos uma sorte danada, né, de ter pego um prefeito que tem a noção exata disso. O atual prefeito, ele tem a cabeça voltada com uma preocupação lá na frente. Ele sabe que ele não vai ser prefeito lá na frente. Logicamente, ele não vai querer ser falado como os da ditadura, que vieram, tomaram conta, meteram a mão, sumiram e acabou. O que é isso? Uma coisa que me incomoda como frequentador
população cada vez ocupando mais a área das serras, né? Isso foi inevitável? É um processo que não deu para... Eu estou sabendo que existe um projeto do governo do Estado, que a gente está comandando isso. Eu sabia desde a época do Lara isso, que era a desocupação de várias áreas da Serra do Mar, inclusive com alojamento, com moradia em Cubatão. Esse processo está em andamento. Mas você fala uma coisa que é interessante, não só ali. Quando você sobe para São Paulo, ali no trevo de Cubatão, imigrante, se você olhar à esquerda de quem sobe, aquela área continental de São Vicente está sendo toda tomada por casebre. Isso preocupa. Isso preocupa. Tomara que não seja ali fruto da esperteza de alguns vereadores de São Vicente, que é o que foi a esperteza de alguns vereadores de Cubatão lá na Serra e o que foi a esperteza de alguns vereadores em Santos na área da Zona Noroeste, na época. O cidadão vinha lá do norte, vai lá, faz uma casinha lá. Só que fazer uma casinha lá, o que aconteceu? Fez a casa abaixo da cota máxima da maré, quando há enchente, enche tudo lá. Aí vai dizer, tá vendo? A prefeita, não é nada disso, não. Fizeram errado lá atrás. Essa é a verdade. Não é? Como é que corrige? Aí, financiamento do BIRD lá para comportas, etc. Né? Fruto da má orientação do passado. Tomara que a da Serra funcione, que o governo do Estado está querendo fazer, e que a de São Vicente não se amplie. E eu vou dizer até mais, que eu acho que é o seu objeto da sua pergunta. Não é nem tanto porque aquilo está sendo construído, não. É porque aquilo não é moradia digna, não é? Está sendo devastado. Não, mas esquece a questão ambiental. As pessoas têm que viver com um mínimo de dignidade. Eu falo muito isso aqui em Santos, não sei se a senhora conhece, com relação aos cortiços. Nós temos um cortiço em Santos que moram 50 famílias. Um tanque, um banheiro. Que isso? Que coisa é essa? Na área central. Não, mais fora do mercado. Mais um pouquinho fora. Que é onde atinge agora o projeto Alegra Centro. A área mais em volta, na área envoltória do mercado, que também tem projeto para resolver. Mas eu digo, isso incomoda quem está morando bem. E eu me sinto incomodado com isso. Eu não quero isso. Imagina a dificuldade de uma pessoa que mora em cortiço, qual é? Num certo sentido, é pior do que morar numa palafita. Porque tem gente em palafita que tem a sua casa arrumadinha. Com toda a insegurança normal de uma palafita, a falta de higiene, isso é outra coisa. Mas eu digo, a estrutura de um cortiço é desumana demais. Imagine 50 famílias para usar um banheiro só, o que isso significa? Um chuveiro? Isso não, né? Isso não. Se isso está servindo para alguém ganhar dinheiro, eu acho que o governo tem que, de forma imediata, desapropriar isso para acabar com isso. E esses casarões maravilhosos em ruínas aí no centro, a especulação imobiliária, por que esses casarões estão abandonados? Pois é, deixa eu te explicar. Santos teve um determinado momento, o Papa, o atual prefeito, ele era secretário de planejamento, que entendeu que era possível a recuperação do chamado centro histórico, todo o envoltório e tal. E tanto isso é verdade que se você andar hoje, tem bonde, já é alguma coisa. Mas isso chama-se um projeto chamado Projeto Alegra Centro, que quando o prefeito era secretário de planejamento, ele mandou para a Câmara e foi uma dificuldade para aprovar isso. Por quê? Porque a gente acredita que a recuperação do chamado centro histórico se dá através de uma série de ações que precisam ser tomadas, né? E que algumas já foram. Por exemplo, a seção do armazém 1 ao 8, lá no Cais, já é do município hoje. Ali está previsto um projeto que vai, inclusive, ter marina. O Museu Rei Pelé, do lado da antiga Casa de Câmara e Cadeia, onde chegou a ser até a Câmara Municipal, em frente à Igreja do Valongo, a própria Igreja do Valongo recuperada e a sua parte de trás negociada com a Petrobras para se fazer os prédios para os funcionários, nesse avanço que está tendo aqui agora. O poupa-tempo na rua João Pessoa, que também vai alterar muito as relações de comércio, enfim, tem uma série de atividades
que preserva. Nem te falei da Bolsa do Café, que foi recuperada na época do Mário Covas, do Teatro Guarani, que está pronto para ser quase pronto para ser inaugurado. Então, ações que, no seu conjunto, vai te mostrar essa cidade que eu te falei daqui a 10 anos. Outra, diferente. E se nada disso fosse feito, nada que eu falei fosse feito ou estivesse sendo feito, o simples fato do morador ter o direito de chegar na urna e votar em quem ele queira, isso para mim mata a charada de qualquer cidade que queira ser, que possa ser chamada de cidade, né? Eu acho que, no fundo, dá para a gente se olhar com muito respeito vivendo aqui. Nós somos, não desbravadores, somos lutadores. Né? Nós, os mais jovens, tínhamos um compromisso com a história dos mais antigos. Santos, em 46, elegeu 11 comunistas na Câmara. Era chamada Cidade Vermelha, né, Betão? Isso é história, isso não é pouca coisa. Então, quando você assume um compromisso com a história, enquanto você viver, você vai ter que enfrentar isso, né? Encarar isso. E é tão bom isso, se eu não queira saber. Você não pode imaginar o que é bom poder, por exemplo, ser vereador numa cidade como a nossa e reconquistar o direito do voto. A porrada também, ninguém é de ferro. Muito legal, muito. Aí eu talvez pudesse responder a pergunta que você me fez do meu pai. Acho que ele teve orgulho, sim. Teve, sim. Você tem filhos? Tem um casal. O que eles fazem? Não, estão fora da política, não tem nenhum interesse. Arrumei tanta briga que eles acho que se assustaram um pouco. Você chegou a visitar a terra dos teus pais? Não. Eu falei que o dia que eu tiver dinheiro, eu vou. Quando? Eu lembro que o meu irmão voltou lá, porque o meu irmão saiu com 9 meses e não conhecia. Ele voltou e viu, mas eu não vi ainda. Mas, caramba, eu já vi tanto pela internet que eu estou familiarizado. Mas está no meu coração, não está muito mais. Bom, eu vou abrir espaço agora para as suas palavras finais. Obrigado. Fiquei contente disso. Ainda hoje eu estava pensando assim, poxa, quer dizer que se eu morrer amanhã, alguém só pode me ver em algum lugar. Que bom fazer parte da memória, né? Eu acho legal o convite de vocês, estou à disposição para... Desculpa porque muita coisa eu acabei até esquecendo de falar, porque é difícil lembrar tudo, né? Mas eu falei tanta coisa de Santos, né? Eu acho que esse projeto de vocês é mais uma de Santos, né? Não merece viver quem esquece as suas coisas mais importantes. Vocês estão lembrando, vocês estão lembrando a nossa memória, né? A nossa vida. E isso, eu acho que isso vai ter um papel fundamental para as futuras gerações saber quem fomos, né? E mais do que isso, o que é que nós somos. E a gente pode certamente falar para as futuras gerações que a gente fez a coisa direita e vai continuar fazendo, para o dia quando alguém vier tomar conta, vai ter também o orgulho, como eu tive, né, de fazer a coisa certa. Dá menos trabalho fazer certo do que fazer errado. Fazer errado você faz 2 vezes. Fazer certo é uma vez só. Eu tenho muito orgulho de ser santista, mas muito. Muito obrigado. Bom, Adelino, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, em nome da Unimonte, meu nome, em nome do Betão, eu gostaria de agradecer e cumprimentá-lo por essa vida de luta, de batalha, pelo bem público, pela democracia. Parabéns. Obrigado.